Eu saúdo-vos com a Shalaim, que é a tranquilidade do nosso Pai Altíssimo, que ela seja com todos vós, junto com o ósculo de pureza, e que assim seja. Meus irmãos, neste caminho, nós estamos anunciando sem parar que, ao contrário do que muitos pensam, o nome do nosso Pai Altíssimo, que criou todas as coisas, não são esses nomes que são falados nas igrejas, não. Não são esses nomes que são ensinados no sistema religioso, não. O nome do nosso Pai Supremo, que tudo criou, no hebraico original arcaico, a pronúncia mais próxima do nome do nosso Pai Supremo, que criou todas as coisas, é Yahu. E ao contrário do que muitos pensam, o nome do Filho, o Messias, o ungido, não é Jesus, não. O nome dele, o nome do Messias, do ungido, do Filho do Altíssimo é Yahushua, o nome original em hebraico arcaico. Yahushua significa Yahu, que é o nome do Pai Supremo, salva, porque Shua em hebraico significa salva. Mesmo porque, meus irmãos, a letra J, ela só existe aqui há mais ou menos 500 anos. Ela foi inventada por volta de 1500, ano de 1500, por Petrus Ramos. Então não tem a mínima possibilidade do nome do Messias ser Jesus, porque não existia essa letra J, não existia. Até hoje não existe no hebraico a letra J. Então o nome do nosso Pai que criou todas as coisas, a pronúncia mais perto do original é Yahu. E o nome do Messias, do Filho do Altíssimo, do ungido, é Yahushua. Quando eu ouvi esse nome pela primeira vez, meus irmãos, eu fiquei impactado. Eu fiquei em choque. Aí eu pesquisei, eu estudei, até que eu não pude mais resistir. E confessei e confesso este nome até hoje. Outra coisa também que eu vou falar para vocês. Lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 3, diz que aquele que está assentado no trono era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E esse era quem? É o Pai, o Altíssimo, que criou todas as coisas. E essa pedra de jaspe e sardônio, ela é amarronzada, ela é na cor marrom. Ou seja, ele era, na visão, e ele é moreno, escuro. E o Filho, a Escritura diz que ele é semelhante ao Pai. Então já foi comprovado por historiadores que o Messias, ele era moreno escuro. Ele tinha os cabelos curtos e crespos e os olhos escuros. Lá no livro de Isaías, que o nome verdadeiro do profeta em hebraico é Yeshayahu, né? Lá no livro de Yeshayahu, que o povo chama de Isaías, capítulo 53, versículos 2 e 3, diz que ele não tinha aparência e nem formosura. Olhando para ele, não tinha nada que agradasse. Ele era desprezado e rejeitado, e quando olhavam para ele, viravam o rosto, ou seja, ele era feio,
não tinha nenhuma aparência, nem formosura, nem beleza. Ele era feio. O Messias. Os historiadores, eles já comprovaram que ele era moreno escuro, cabelos curtos e crespos e os olhos escuros. Não é esse que o cristianismo romano e o sistema religioso anuncia por aí, não. Esse alemão de olhos azuis, cabelos compridos e loiros, não é esse não. Esse aí é um ídolo de Roma. E essa imagem aí que tem até lá no Rio de Janeiro é um plágio, uma cópia da estátua de Zeus da mitologia grega. E outra coisa também que eu vou falar para vocês aqui. O Messias ungido, ele morreu, foi executado no madeiro, que era um poste, uma estaca, ou seja, um tronco só, igual um poste. Não foi numa cruz, não. Cruz, esse termo cruz, vem do grego crux, que foi dado por Constantino, que era um imperador romano. E a cruz, ela é o T de Tamuz, que era um deus babilônico. Então joga fora essas cruzes, esses crucifixos, pega essas cruzes, pega esses crucifixos e joga tudo fora. Eu ouvi uma mulher dizendo que existe um demônio chamado Cruzetas, que ele que atua por trás das cruzes, e ele que fica por trás de todas as cruzes, recebendo adoração. E esse demônio Cruzeta, segundo ela, que fica por trás, atua por trás das cruzes, ele é demônio de linhagem de morte. É por isso que nos cemitérios é cheio de cruzes. E tem uma cruz maior lá no cemitério que eles chamam de cruzeiro, que é onde o povo acende velas e os feiticeiros fazem lá seus trabalhos de feitiçarias, de bruxarias. É por isso que quando tem um acidente nas estradas e morre uma pessoa ali na estrada, eles vão lá e colocam uma cruz lá para simbolizar que morreu alguém de acidente ali naquele ponto, ali naquela estrada. Então vocês estão vendo aí como que esse cristianismo romano, esse cristianismo, esse sistema religioso, ele é idólatra, ele é pagão, ele enganou a todos e está enganando a todos até hoje. É por isso que diz lá em Apocalipse capítulo 13, diz que a besta, ela enganou toda a humanidade e todos seguiram a besta, blasfemando do nome do Altíssimo. E diz também que a besta, ela tinha na sua testa muitos nomes de blasfêmias. Que nomes são esses? Vou explicar para vocês. No ano 380, o Papa Dámaso pediu para o bispo Jerônimo traduzir as escrituras para o latim. Tradução essa que ficou conhecida como Vulgata Latina, e é dessa tradução que vieram todas as Bíblias que estão nas igrejas católica e evangélica. E nessa tradução eles retiraram os nomes verdadeiros do Pai, do Messias, da cidade, do povo, dos profetas, para que o povo não se salvasse, porque lá em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que só há um nome pelo qual se possa salvar. Então eles retiraram para o povo não saber qual nome que era. E colocaram nomes de ídolos greco-romanos, que são nomes de blasfêmias, para o povo adorar, mergulhando o povo na idolatria. Que nomes são esses?
Deus, que nem nome não é, é um título. Deus vem do grego theos, que é o mesmo Zeus da mitologia grega. Jesus, que vem do latim Iesus. Esus era um deus celta das galhas e das florestas. Senhor, que vem do hebraico Baal e do grego Kyrios e do latim Sênio. Então, Senhor significa Baal. Cristo também, que vem de Crestos, que significa ungido pelo Deus Sol. Glória, graça, vitória, paz, são tudo nomes de deusas gregas e romanas. Amém, que é nome de deus egípcio. Isso tudo são nomes de blasfêmias, porque são nomes de ídolos pagãos. Lá em Apocalipse 18 diz que a mulher, que é a igreja romana, tinha um cálice de ouro nas mãos, que é o que? As escrituras. Ouro é verdade, que ficou em poder dela por muitos séculos, mas encheu esse cálice de abominações, de nomes de ídolos e heresias, e deu de beber a todas as nações. E agora estão todos embriagados com o vinho de Babilônia, blasfemando do nome do Altíssimo. Lá no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 20 e 21, diz que o reino do Pai é semelhante ao fermento, que é fermento, nomes de ídolos e heresias, que uma mulher, que mulher é essa? A igreja de Roma, tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Quais são essas 3 medidas de farinha? As escrituras. 3 medidas, a Torá, que é a lei, os Neviim, que são os profetas, e os escritos nazarenos, que o povo chama de Novo Testamento, e levedou toda a massa. Então a Bíblia está levedada. Os acontecimentos eles colocaram corretos, mas trocaram os nomes do Pai, do Messias, da cidade, dos profetas, para o povo não saber o nome. Inventaram esse monte de nome aí, que uma hora é um, outra hora é outro, outra hora é Deus, outra hora é Senhor, outra hora é Jesus, outra hora é Cristo, outra hora é isso, outra hora é aquilo, outra hora é Jeová, outra hora é Javé. Se Atos 4:12 diz que só há um nome pelo qual se possa salvar, por que tantos nomes? Mas qual é o nome então? Números capítulo 6, versículo 27. E porão o meu nome sobre os filhos de Yahushuru, que o povo chama de Israel, e eu vos abençoarei. Então, os profetas, eles têm o nome. Vejam bem, Isaías em hebraico é Isha Yahu, que significa salvação de Yahu. Isaías, né, em hebraico é Isha Yahu. Jeremias em hebraico é Irmi Yahu, que significa sublime é Yahu. Elias em hebraico é Uli Yahu. Ul significa o Altíssimo, então esse nome significa o Altíssimo é Yahu. E isso acontece até hoje lá. Veja lá o nome do primeiro-ministro de lá, Benjamin Netanyahu. Então o povo tem um nome, porque judeus em hebraico é Yahudi, que significa povo de Yahu. É por isso que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar. Por isso que diz lá, porque é o povo que chama pelo nome do Altíssimo. Por isso que diz lá em Dayanur, que o povo chama de Daniel, capítulo 9, versículo 19, porque o teu povo, ó Altíssimo, e a tua cidade são chamadas pelo teu nome. Por quê? Porque o povo judeu
Judeu em hebraico arcaico é Yahudi, que significa povo de Yahoo. A cidade também, Jerusalém em hebraico é Yahushalaim, significa cidade de tranquilidade de Yahu. Por isso que lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 36, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6, e Dayanud, que o povo chama de Daniel, capítulo 9, versículo 19, diz: a cidade, o Altíssimo disse, a cidade que eu escolhi para pôr ali o meu nome, porque é a única cidade no mundo inteiro que tem o nome do Altíssimo, porque Jerusalém, em hebraico arcaico, é Yahushalaim. A casa também tem um nome, porque casa de Judá, em hebraico, Judá é Yahudá, que significa Yahu seja louvado. É por isso que diz lá no livro de Jeremias, capítulo 34, versículo 15, na casa que se chama pelo meu nome. É por isso que lá em Jeremias, capítulo 15, versículo 16, o profeta Jeremias, ele disse, porque pelo teu nome eu sou chamado, porque Jeremias em hebraico é Irmi Yahu, que significa sublime é Yahu. Então, qual é o nome do nosso Pai que criou todas as coisas? Yahu. E o Messias, o Filho do Altíssimo, também tem um nome. Qual é o nome do Messias, do Filho do Altíssimo? Yahushua, que significa Yahu salva, porque Yahu é o nome do Pai Supremo, e Shua em hebraico significa salva. É por isso que ele disse lá no livro de Yahu-Hanan, que o povo chama de João, capítulo 5, versículo 43, é por isso que lá Yahushua disse, eu vim com o nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier no seu próprio nome, a esse vocês aceitarão. Essa é a verdade, queira você ou não. Que assim seja e que assim seja. Que o Altíssimo, nosso Pai, que tudo criou, vos abençoe. Que assim seja.